Olá, boa noite. Vamos começar mais uma live, né? Com a Cássia, que já entrou. Hoje a gente vai falar sobre equilíbrio. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Deixa eu só fixar aqui o nosso tema. Sejam bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre equilíbrio. Boa noite, Jussara. Boa noite, Conceição. A França acabou de entrar também. O Fran, respondi tua mensagem, viu, Fran? Hoje a gente vai conversar sobre mais uma lei da constelação. O equilíbrio. Então, vamos começar. Vai ter presente hoje no final da live de novo. Né? A Cássia trouxe mais um presente. Boa noite, Érica. Deixa eu convidar aqui a Cássia. Para as pessoas entrarem. Boa noite. Gente, se vocês tiverem perguntas sobre o equilíbrio, né? Já sabe, é só deixar aqui do lado da barra de comentários tem uma cartinha com duas interrogações. Então, vocês deixem lá as mensagens, porque as perguntas que a gente recebeu antes, a gente vai deixar lá também. Quer dizer, a gente não dá preferência a elas, desculpa. Né? Porque foram as pessoas que já estão fazendo pergunta desde antes. E aí, oi, Tássia, boa noite. Oi, Eliane, boa noite. Boa Deixa eu só noite. arrumar aqui. Clara, então. Oi, Clara, boa noite. Sejam bem-vindos. Tá correto aí? Tá, a imagem está um pouquinho cortada, mas eu acho que é da internet. Tu tá me vendo direitinho? Estão vendo a gente direitinho? O áudio está ok? Por favor, finalizem. Tá melhorando. Gente, vocês estão ouvindo e vendo a gente bem? Tudo bom, Clara? Boa noite. O pessoal está chegando. Cássia, boa noite. A gente vai conversar hoje de novo, né, sobre mais uma lei da constelação, seguindo a nossa série de das 3 séries de live, né, na qual a gente vai falar das 3 leis. E hoje a gente está falando sobre o equilíbrio, né? Boa noite, Eliane. Boa noite a todos vocês. Que essa live de hoje possa contribuir com vocês, né? Contribuir para vocês. E essa lei do equilíbrio, né? O Hegel criou 3 leis naturais para um bom relacionamento. E nós falamos sobre pertencimento na live anterior, e hoje nós vamos falar sobre essa lei do equilíbrio. Essa lei do equilíbrio é importante. Deixa eu só ver aqui que apagou a luz aqui. Essa lei do equilíbrio, ela é importante na nossa vida, porque todos nós, querendo ou não, nós temos um sentido sistêmico, né, que é sensível ao dar e ao receber. Qualquer um de nós temos esse sentido. Então, o Hering observou isso em grupos sociais. Ele viu que em grupos sociais há algo de fundamental importância para o funcionamento e a manutenção desses sistemas de forma geral. Como que funciona isso? Estou falando aqui que a sua imagem está ruim. Eu não tá sei cortando. como eu faço. Eu acho que é da internet. Deixa eu ver aqui a internet como está. Deixa eu... Enquanto ela ajeita a internet, gente, lembrando, né, no final da live vai ter um presente. Então, a gente vai, do finalzinho, vai explicar como vai fazer para participar. Melhorou. Eu estou explicando, Cássia, que aqui no final da live vai ter... Melhorou.
vai ter o sorteio, né, de um presente, Isso. o pessoal vai ficar até o final, a gente vai explicar como é que vai acontecer. Né? Semana passada a gente deu um livro maravilhoso, que já está chegando para a Rayane. Agora ficou ótima a imagem. E aí, agora a conexão também, então a gente pode continuar. Então você estava falando que ele estava percebendo isso, né, no convívio social. Ele olhou em diversos grupos sociais, de diversas culturas, né, como que é importante para que tem algo fundamental que é muito importante na manutenção de um bom relacionamento, que é esse sistema que ele nos descreveu tão bem de equilíbrio e que faz todo sentido em todos os segmentos, em todos os tipos de relacionamento. Parece que não, mas quanto mais você ensina, você fala disso, trabalha isso nos próprios clientes, você vê que muitas vezes as questões de briga, ou em organização, ou em relacionamento familiar, ou de casal, está tudo ligado ao relacionamento, né? Então, é um tipo de sentido de equilíbrio. Esse sentido, eles nos dizem assim, se nós devemos ou se nós temos crédito com alguém. Se a gente deve, se a gente tem crédito com alguém. E daí vão acontecendo todos os tipos de relacionamentos. Os relacionamentos se enriquecem ou se empobrecem devido a essa lei da troca, do dar e do receber, né? Então, Vai assim, fazer uma dinâmica, né, Cássia? A partir do momento que a pessoa ou dá demais ou toma demais, né? Que eu particularmente, assim, eu ficava, gente, o que é dar e tomar? Eu ficava, no começo eu fiquei, depois que eu fiz o curso, não, ficou bem claro. Mas, às vezes, essa dinâmica do equilíbrio, ela acaba ficando um pouco confusa, até porque é da pessoa, às vezes, ela não tem essa noção que ela está ajudando muito ou que ela está tomando muito de alguém, né? E isso determina muito a dinâmica de qualquer relacionamento, né? Familiar, empresarial. determina a dinâmica. Todas as vezes que há um desequilíbrio nisso, o movimento para. A máxima do Hellinger é o Sim, quê? Ordem e movimento. Aonde não tem ordem, o movimento para. E se sim. nós não temos ordem aí, não temos equilíbrio no dar e no receber, o Hellinger fala uma frase, ele falava uma frase, tem isso no livro dele, né, que eu gosto muito, que é o seguinte: pequenos presentes unem, pequenas lembranças unem, grandes presentes separam. Porque se você ganha um grande presente de alguém e se não tem como você equilibrar isso, você fica devedor dessa pessoa e todo devedor vai embora. Então, o que Sim, acontece? Não tem uma troca. A troca foi desnivelada, ela tem um desnível. Então, fica o credor e o devedor. Credor e devedor, a gente sabe que não se batem, né? sim. Tem o credor e o devedor. Então, alguém deu algo a você. Você se sente na necessidade ou a pressão de ter que dar algo de volta. Você sente isso, eu vou ter que dar algo de volta. Né? Retribuir de alguma forma, né? Se você, e essa lei é tão linda, se você dá um pouco mais do que recebeu, o outro vai se sentir dívida e terá necessidade ou vai sentir a pressão de te dar algo de volta. Se esse algo que você dá de volta para quem te deu for um pouquinho a mais do que ele te deu, né, do que foi anteriormente recebido, o que vai acontecer? Então, aí há uma troca entre o dar e receber, é uma troca continuamente enriquecedora. Eu dou um pouquinho mais, aí o outro, o que ele faz? Ele vai me dar um pouquinho mais. E a gente vai dando um pouquinho mais para cada um, isso vai enriquecendo. Então, vira um relacionamento gostoso. O que pode acontecer? O que acontece? Tem pessoas que eu não peço nada para não ficar devendo nada a ninguém e também eu não dou nada. Então a pessoa me dá, eu não dou nada de troca ou eu dou um pouco menos do que ela me deu. Aí você vai ficando abusado e você vai dar um pouquinho menos. Então o relacionamento vai... Ele vai se Isso é para esvaindo. todo tipo de relacionamento, né, Cássia? Quando a gente fala relacionamento, assim, a gente vai falar de uma maneira geral aqui, né? Então, isso a Todos gente os vale tipos de para relacionamento. No final, vou entre dar as exemplo empresas. de um Isso. organizacional, de empresa. Você pode perguntar Uhum, alguma coisa se alguém quiser perguntar, ou de sim. relação, né? Nós vamos falar sobre isso do casal, pai e filho, Uhum, alguma coisa dos professores, dos mestres, né? Então, assim, uhum, uma organização e uma relação mantém-se unida em equilíbrio quando e tem as próximas transações quando teve equilíbrio. Então, uhum. quando tem equilíbrio, são aquelas parcerias que frutificam, né?
porque teve equilíbrio. Então, eu dou mais um pouquinho, o outro dá mais um pouquinho, eu dou mais um pouquinho. Então, isso vai enriquecendo, vai frutificando o nosso relacionamento. Então, tem como a gente negociar e fazer outro negócio e continua negociando, porque ninguém ficou em débito com o outro, ninguém ficou devedor, porque todas as vezes que eu senti devedor, eu vou embora, né? Então, eu não, quando acontece isso, os dois ficam livres. Tanto o funcionário, como o patrão, como o casal, como os pais, qualquer tipo de relacionamento. As Sim. pessoas se sentem livres, eles ficam em liberdade porque um não deve o outro. Se um não deve o outro, gera a liberdade, se eu não tenho dívida, então eu não tenho necessidade de pagar algo para que as coisas estejam novamente em equilíbrio. Eu vou mantendo esse equilíbrio. E aí eu vou prosperando. Caso eu não mantenha esse equilíbrio, um vai ficar de vítima, isso é óbvio, tá? E tem uma outra coisa. Quando nós temos dívidas antigas, que podem voltar e elas podem ficar presas ao passado, né? Elas vão se transformar num sentimento de culpa. Quem tem dívida antiga e não paga, ela se transforma num sentimento de culpa. E o sentimento de culpa é um sentimento secundário. O sentimento primário eu estou devendo. Né? Sim. O sentimento de culpa, ele vira um sentimento totalmente, como eu diria para você, é um sentimento secundário que ele faz assim, olha, eu tenho culpa. Isso evita eu olhar para o que é real, para o que é verdadeiro. A culpa me impede de olhar para o que é verdadeiro. Eu só consigo ficar livre disso quando eu olho para o que é real, eu olho para isso, assumo isso, tá? E fico tranquilo com isso. Quando isso não acontece, quando esse algo não acontece, os dois começam a se distanciar. Qualquer tipo de relacionamento começa a se distanciar. Então, tem os livros que falam disso, de empresa, que falam da dívida, que falam do dar e do tomar, né? E principalmente nos relacionamentos, porque quando é relacionamento de casal, isso deve ser equilibrado. Ali ninguém dá mais ou toma mais, né? Tem que existir um equilíbrio aí, né? Então, esse sentimento secundário, que é a culpa que fica por eu estar devendo, o que ele faz? Eu fico preso no relacionamento. Não nos deixa livre. E aí isso cria um desconforto, isso gera uma sensação de desconforto enorme. Não fica, esses sentimentos, eles tornam impossíveis as futuras negociações. Eu não consigo mais negociar. Porque não tem mais uma negociação, e tem um credor e um devedor, né? Como eu faço para voltar a negociar em qualquer tipo de relacionamento de parceria? Eu preciso de olhar para a realidade. Eu preciso de olhar para a realidade, eu preciso ver assim, se um ganhou mais e ao outro custou mais, ponto, né? Eu tenho que arcar com essas as consequências. Eu ganhei mais e para eu ter ganho mais, isso custou mais para o outro. Eu tenho que olhar isso, olhar para a realidade, e eu preciso de olhar isso sem sentimento de culpa. Eu preciso de olhar isso, tomando isso para mim, que isso é a realidade, para que eu não entre em sofrimento, e eu preciso de assumir as consequências disso. E, Cássia, na constelação a gente fala muito essa expressão, até a Karine falou aí, explica o que é tomar, porque na constelação, né, é uma linguagem até bem própria, assim, a gente fala dar e tomar, dar e tomar. E aí eu queria que tu explicasse o que é essa expressão tomar, e eu não sei se cabe aqui o exemplo, mas tem um que tu sempre deu durante os cursos, que eu gravei, que é aquele do coleguinha que pega emprestado o dinheiro do lanche e não tem dinheiro para pagar. Né? E eu acho que é um exemplo simples, que eu acho que dá para a pessoa entender um pouco o que é essa expressão tomar do outro, né? É dar e tomar. Eu, não tô tomar o tomar significa receber. Eu tomo dos meus pais, eu recebo dos meus pais tudo que eles me deram, eu não reivindico. Eu tomo da minha esposa tudo que ela dá conta de me dar, o que ela pode me dar. E eu tomo do meu esposo, tudo do meu namorado, seu companheiro, tudo que ele pode me dar e que ele dá conta de me dar.
Então, assim, você tem que suportar, né? Se você tem uma dívida com o outro, por que os relacionamentos ficam difíceis? Porque às vezes um dá muito mais do que o outro e fica cobrando que o outro dê uma... O outro não tem aquilo para dar. Aí é onde vem pequenas lembranças unem, grandes presentes separam. Aí vem, por exemplo, nós estamos fazendo um cursinho, ok? E aí, nesse cursinho, eu fiquei sem dinheiro para comer um McDonald's e peço, Eliane, você me empresta aí uns R$ 40, sei lá, McDonald's, quanto que é. Me empresta uns R$ 40 para fazer um lanche. Segunda-feira, uma coisa de adolescentes. Aí você me empresta os R$ 40, eu falo, amanhã eu te pago. Isso é segunda-feira. Chega terça, não te levo. Quarta, quinta, não importa o motivo. Ou porque eu não tenho mais a mesada, ou porque a mamãe não me deu, porque eu não quero pedir para o meu pai, não importa. Então, eu não te dou aquilo, nem terça, nem quarta, nem quinta, eu não te pago os R$ 40. Quando chega daqui uns dias, segunda, terça-feira que vem, das duas, uma. Ou eu não quero olhar na sua cara, vou evitar, ou eu mato a aula, ou eu entro na sala e finjo que não te conheço, porque estou devedora sua. Você aguenta estar devendo alguém e ficar próximo a essa pessoa? É muito difícil. E assim acontece com funcionários nossos dentro de casa, né? Se você paga o salário e não desconta se ele chega atrás, não tem equilíbrio. Então a funcionária ela vai embora porque ela está endividada com você. Você fala, nossa, mas eu fui tão bom, eu fiz isso justamente, né? Então o dar e tomar, se ele não tem equilíbrio, ele causa um mal-estar muito grande entre as pessoas. Então, assim, se eu estou devendo, e se eu não consigo pagar, se eu tenho essa dívida, eu vou virar o quê? Uma devedora. Então, isso lá na frente me traz uma culpa, que é o sentimento secundário. E esse sentimento secundário, essa dívida, né, ele me traz solidão. Sim. Né? Quando essa troca diminui, eu dou e você não me dá nada, não tem troca, em vez de ser enriquecedora, ela vai diminuindo. Eu te dou um pouquinho mais, menos, eu te dou um pouquinho menos. Eu vejo muito isso entre os casais, né? Parece que os casais fazem uma aposta de quem vai acabar com o relacionamento primeiro. Quando tá então, desalinhado. ele não fez isso para mim, eu também não vou fazer isso para ele. Ele não me deu um presente a menos do que eu esperava, eu vou dar nada para ele. Sim. Então, você vai minando. Diminuindo. Você vai diminuindo. Quando isso diminui, você entra na pobreza, né? Isso traz solidão e um vai ficar de vítima nisso aí. Um fica como vítima, né? E aí... Não, pode falar, termina. Eu vou lembrar da pergunta, pode ir, que eu lembrei de algo aqui para falar, mas pode continuar. Aí, quando um fica nessa de vítima, né? O outro fica oposto, ele fica de arrogante. Né? O que dá mais, ele se sente no direito de cobrar. Né? Eu dei, né? Quem paga, banca, né? Eu dei, eu cobro. Então, ele começa a fazer exigências. E o outro não tem como cumprir com essas exigências, né? Então, assim, e é interessante isso, eu gostei, hoje, né, me veio essa frase aqui para falar, que nos casais, isso é muito importante. Nós temos a frase de um guru indiano, que é o Prajnanapad, que ele fala que não há dar sem receber, né? E nós temos, eu lembrei de São Francisco de Assis, que é dando que se recebe. Essa frase é linda, né? E o Hellinger pega isso brilhantemente, né? Que trata de dar o que temos e podemos, e que o outro quer e pode receber. Né? Porque às vezes você pode dar, mas o outro não quer receber. Né? O outro, às vezes, não é capaz de compensar de alguma maneira, né? Ele é incapaz de compensar isso de alguma maneira, mantendo-se digno. A lei do equilíbrio, do dar e trocar, ele tem a ver com dignidade. Quando você dá mais para o outro não consegue se equiparar nessa troca, ele perde a dignidade dele. Sim. Então, se para de me dar, pelo amor de Deus. Eu ouço Era isso que eu ia te falar, porque
Era isso que eu ia te perguntar naquela hora, que você deu o exemplo da pessoa que pediu, né? Voltando ao exemplo do lanche. A pessoa que pediu algo, mas também tem aquela pessoa que ela fala assim, ah, mas eu sou muito generosa, eu sou muito boa, eu quero ajudar. E ela dá demais sem que o outro peça. Então, você falou até, você já até deu um pouco a resposta, que tem a vítima e o vilão. E essa pessoa que está sempre ajudando, que está sempre, né, provendo, porque às vezes a pessoa está com lanche, querendo comer, mas ela sabe que ela não tem condição de pagar. Mas ela está com fome, né? Vamos usar o exemplo do lanche. Então, assim, se alguém vai e te oferece e você está na necessidade, você vai receber. Então, isso também gera esse desequilíbrio, né, Cássia? Porque tem gente que quer dar demais, ela não tem medida, assim, do saber o outro fazer, saber que o outro tem, respeitar o outro. Eu falo muito no consultório, eu falo assim, mas respeita, pede a pessoa para esperar, pede para, uma vez uma paciente falou assim, Eliane, tem uma paciente para você atender. Aí eu digo, passa meu contato para ela. Não, não, você tem que ligar para ela. Aí eu falei assim, não, mas ela precisa pedir ajuda. Eu estou aqui na minha postura de ajudar, eu estou aqui disponível, mas eu não posso trazer assim nesse sentido. Eu posso ligar para o paciente, perguntar, eu sempre faço isso, mando mensagem para todo mundo. Mas a gente como terapeuta, a gente tem que ter essa medida, né, até até quando poder dar, usando o exemplo do lanche Você também. falou uma coisa muito importante. Se você der muito mais do que o cliente precisa, ele fica em débito com você. E aí Isso é ele para qualquer começa a coisa, sentir gente. culpa. Ele fica em débito com você. Quando você dá muito mais, tipo, o credor também se sente desconfortável, né? Porque ele faz com que ele se sinta grande com direitos. Quem dá muito se sente grande e com direitos. E isso é péssimo. Né? Porque é aquilo que eu falei do relacionamento, vai diminuindo. Então, uma relação enriquecedora, eu te dei e você me dá um pouquinho mais. Aí o outro vai e dá um pouquinho mais. Gente, um pouquinho mais pode ser um beijinho no rosto, um pouquinho mais pode ser coar um café para o outro, um pouquinho mais pode ser um lixo lá fora, um pouquinho mais para o patrão é você ver que ele tem uma necessidade de alguma coisa ali que ele não sabe fazer, você vai lá e dá uma sugestão. É uma entrega. Né? Como eu falei da frase de São Francisco, é dando que se recebe. Quanto mais você segura para você, quanto mais retém, menos menos riqueza, né? Menos frutifica. Que aí você deu o exemplo do crescer. Isso é uma coisa que fortalece os relacionamentos, né? Então, quando é o credor que vai ficando assim, ele se sente no direito de cobrar e acaba com o equilíbrio, né? O devedor e o credor, eles precisam de encontrar um modo de compensar o equilíbrio e o vínculo. Ou então eles não conseguem. O ponto de equilíbrio, justa medida, né? Eles não vão conseguir olhar um nos olhos do outro e acaba a confiança. Entendi. Isso interfere na confiança. Isso mexe, assim, drasticamente com a confiança. Como que eu vou confiar agora? Porque se eu estou devendo o outro, eu tenho medo de ele continuar me dando, eu não consigo pagar. O credor não confia que vai ser pago. Então, quando eu dei o exemplo do McDonald's, né? Sim. Todas as vezes que você dever, alguém vai embora. Você pode ver isso todas as vezes que você vira um relacionamento que acaba, que o outro vai embora com uma impetuosidade, não é um relacionamento que acaba com impetuosidade, você pode saber que faltou equilíbrio. Falta um equilíbrio. Faltou um equilíbrio. O que ficou de vítima, o que ficou devedor, o que ficou com culpa, com esse sentimento secundário, só o que melhora isso é eu olhar para a minha realidade e eu suportar a minha dívida. É isso que eu ia falar. O sentimento de pena, ele é um sentimento que ele mexe muito com esse equilíbrio, né? Ele a pena, né? Ou a arrogância, ela vai dar um desequilíbrio absurdo, porque você estar de arrogante para o outro é você sentir pena dele. Eu lembro muito você falar isso nas aulas, né? Para a gente ter respeito pelo outro. Olha a pena, cuidado com a pena. E isso desequilibra demais qualquer relação. E, gente, essa pena é muito difícil, até por nossa cultura, até por questões de religiosidade. Às vezes você diz, mas eu sou bom, é da minha natureza, eu gosto de presentear, eu gosto de dar. Mas a gente precisa de respeitar o outro até não dar. Né? Eu acho que a palavra respeito, respeito e equilíbrio, elas têm que andar juntas, assim. Eu acho que faz um bom casamento elas duas, sabe?
Porque quem só dá fica maior. E quem só recebe fica menor. Não quer dizer que quem só dá fica maior e ganha força, não. Ele pode ficar maior, mas ele pode perder força. E quem só recebe, ele fica menor. Então, a gente precisa de ter um cuidado no restabelecimento do equilíbrio na troca. Porque se a gente tem esse restabelecimento e esse equilíbrio, isso nos deixa livres. Isso nos faz nos sentir dignos. Né? E como essa troca ela tem uma importância na nossa vida, no dia a dia, nas pequenas coisas. Por exemplo, o equilíbrio entre o dar e o receber pode gerar jogos de poder num relacionamento difícil de encontrar uma solução, porque ele cria dependência nas pessoas. Eu vou me fazendo de vítima, eu vou ficando cada vez mais dependente de você, e isso causa problema no relacionamento íntimo, e é onde acontecem as separações impetuosas, né? Onde um dos dois vai embora impetuosamente. Sim. Eu não consigo mais ficar nisso. Sim. Deixa eu te falar aqui, tem umas perguntas, só ver aqui direitinho. Enquanto eu procuro as perguntas que a gente recebeu, mostra, por favor, o presente que você vai dar hoje no final da live. A gente começou a conversar e acabou que a gente não mostrou o livro, né? Esse livro é muito bom. Aqui. Tá certo, é Ordens da Ajuda, do Bert Helling. Esse livro é muito bom, ele fala ele enumera algumas ordens, né, nesse livro, ele fala de algumas características. Ordens da ajuda, ele vai falar aqui também, tipo, quando você ajuda demais, né, que é o dar e o tomar, né, você não quer saber se o outro está precisando de ajuda, o outro ainda nem te pediu e você dá demais. Quando você faz isso, você está chamando o outro de incompetente. Eu dou conta de te ajudar, eu posso fazer isso por você, você não dá conta. E aí, quando você chama o outro de incompetente, tá aqui o livro mais uma vez, quando você faz isso e chama o outro de incompetente, o que vai acontecer? Ele vai ficar com muita raiva de você, calado, né? Esse ordens da ajuda, eu acho que hoje em dia, outro dia eu dei exemplo, por exemplo, nas empresas, nas organizações. Quando era a pergunta que eu ia te fazer agora, que quando um colaborador dá demais a uma empresa, né, mais do que ela poderia receber, né? Como que fica essa relação, por exemplo? Por exemplo, quando o colaborador ele é muito competente, dá demais para uma empresa e não é reconhecido, ele se sente desvalorizado. Então, quando eu dou demais para o outro, né, e o outro não me reconhece porque ele é mau, porque é nada, porque ele nem conseguiu ver isso. Então, você se sente desvalorizado. E aí vai para aquela do mínimo, vai diminuir, vai minguar. Né? Sim. E aí eu tenho que esperar o outro pedir. Agora, gente, presta atenção. Uma vez eu ensinei isso lá, há uns 10 anos, e depois eu vi uma pessoa do meu convívio, né, familiar, dizendo assim, mas ela não me pediu. Gente, aí tem que ter um discernimento. Se você está vendo, por exemplo, uma senhora, uma pessoa, está na rua, como aconteceu, caiu tudo dela no chão. A gente está passando o carro, ela precisa te pedir, você está na frente, vai, não, ela não me pediu, se ela quiser ajuda, ela me pede. Aí vamos ter o discernimento dessa ajuda. Outro dia eu dei esse exemplo, né, parecido no consultório, uma pessoa, porque ela tem pessoas que realmente, né, têm o dom de perceber a necessidade do outro. Isso é um dom. Tem pessoas que têm o dom, ela sabe que a pessoa tá perguntando o nome do livro, Ordens da Ajuda, Tânia, um livro que a gente vai presentear no final da live, do Bert Helling. Então, assim, tem gente que tem gente que realmente sabe o que o outro precisa, e geralmente as pessoas confundem isso até com uma boa característica. Aí o que eu ensinei para o paciente, eu digo, pergunta se a pessoa quer ajuda. Já que você está percebendo que ela está precisando de certa coisa, já que você sabe... E realmente ele sabia, e realmente sabe. Tem gente que tem feeling para isso, né? Eu digo, pergunta, que quando você perguntar, você vai ver, porque às vezes a pessoa não quer ajuda. E aí teve até uma situação interessante, foi até engraçada. A gente, a avó do meu esposo, ela morava numa casa de repouso, né? Lá em Florianópolis. E tinha uma senhora tentando passar na porta com aqueles andadores, né? E ela ia e empurrava. Aí eu passei por ela, onde a senhora quer ajuda? Não. Aí eu passei.
E aí o meu marido não veio perguntar, eu falei assim, amor, por que que tu não ajudou ela? Eu digo, não, eu perguntei, ela disse que não quer ajuda. Eu passei, fiquei lá com a família do meu esposo, né? A avó dele, na minha época, minha filha era pequena, minha filha mais velha, e ela tentando passar, e ela tentando passar. Do nada veio uma enfermeira, abriu a porta para ela, puxou o andador dela, Cássia, ela olhou para ela, eu não pedi ajuda, eu consigo passar por uma porta, dá licença, ela voltou para tentar passar pela porta sozinha. Aí eu ainda ri, eu falei, viu? Ela disse que não queria ajuda, e realmente ela não queria ajuda. Ela Então, assim, queria se tem sentir capaz, né? capaz de passar por uma porta. Foi que na hora eu pensei, gente, ela quer só passar por uma porta. Então, assim, perguntar, eu acho que não ofende, né? Você não tem que ser alheio a dizer assim, ah, a pessoa não está pedindo ajuda, eu não vou ajudar, não. Pergunta, né? Eu lembrei disso aqui agora e vou te dar um exemplo meu, né? Quem me conhece há muitos anos, ou quem me conhece há quanto isso, eu fui gaga durante 33 anos. Que gaguinha, né? Minha irmã, quem está me assistindo aí, sabe, né? Que eu fui gaga durante 33 anos. Eu lembro de uma passagem minha, lá pelos 18 anos por aí, e eu gaga, eu fui professora, eu dei aula, eu era gaga e pronto, né? Uhum. Então, o que que aconteceu? Eu ia falar uma palavra e aí a pessoa terminou. E eu respondi assim, se você está com pressa, eu não estou, não. Tipo, eu me senti desrespeitada, porque eu dava conta de terminar. Mas eu também vejo que o outro queria me ajudar, mas você precisa Sim, te esperar. Né? com certeza. Precisa de esperar. E essa lei do equilíbrio, gente, ela tem uma coisa importante. Nós vamos falar agora, por exemplo, tem mais alguma pergunta sobre a empresa? Não, o colaborador que se sente desvalorizado. E tem o contrário, né? Quando a empresa ela dá demais para o colaborador, né? E como é que fica essa relação? É isso, quando a empresa dá muito, né? Quando a empresa dá muito para ele, ele vai ficar com culpa, porque ele não entregou o tanto que ele deveria. Né? A empresa deu, e ele está se sentindo cobrado. Ele vira o cobrador e o devedor. Né? E aí Uhum. tem a questão dos pais com os filhos, que agora vai ficar É, bem claro isso. Né? eu já ia Os entrar porque pais você com vai os entrar assim, filhos, os pais gente, que dão é demais para os assim, filhos. há um desnível assim, irrevogável nisso. Né? Os pais, são basicamente os doadores. Os pais, a gente quer dar tudo. E como os filhos, eles são os tomadores, eles recebem. Ok? Não tem como a gente pagar os pais tudo que eles nos dão, porque os pais nos dão a vida e é o maior presente. Por isso os filhos reclamam tanto dos pais. Não tem como você pagar a vida para os pais. Você é um eterno devedor. O que que acontece quando os pais que dão muito para os filhos? Né? Na verdade, não são os filhos que precisam. Os pais sentem a necessidade de dar como se esses filhos fossem incapazes. Quando vocês dão demais para os seus filhos, além, não chega. Eu dou dinheiro, eu dou isso. Até uma próxima live, eu não sei com quem, nós vamos falar sobre os filhos que não saem de casa. Hoje os filhos fazem 40 anos dentro de casa. Quem fez isso? São os filhos que não saem de casa ou os pais que têm necessidade dos filhos dentro de casa? Ou para manter o relacionamento, ou uma simbiose, uma coisa doentia isso, né? Chega a ser Sim. doentio isso. Então, os filhos são capazes, porque os pais foram para fora de casa com 18, 19, 20 anos. Mas eu estou propiciando para que eles fiquem em casa. Os filhos são tomadores. Os filhos, eles vão receber dos pais, eles não têm direito de reivindicar nada. Né? Então, os pais já foram filhos. Né? Então, eu estou retribuindo os meus pais, dando para os meus filhos. E os meus filhos retribuem a mim também, passando a vida em frente, tomando uma esposa, um esposo, construindo a casa deles e indo. Mas o que a gente vê hoje em dia? Para eles irem, né? Hoje, esses dias aí, eu atendi um caso assim. Eu só vou sair de casa se o papai me der um apartamento em tal lugar. E aí a mamãe manda a comida toda, um rapaz de uns 28 anos. Eu falei, mas isso não é sair de casa. Você não está saindo de casa. Você vai continuar dentro de casa. Né? Mas o pai dele não suporta vê-lo fora de casa sem o mesmo conforto que ele tem em casa. Mas eu perguntei para ele, vem cá, esse conforto que o senhor tem foi seu pai que te deu? A senhora ou sua esposa que construíram esse conforto? Quem foi que fez isso?
Então, assim, entre os pais e os filhos, não tem essa igual tem entre casal, né? Casal tem o mesmo Sim. tamanho, a troca, toma lá, dá cá, né? Uhum. Entre os pais e os filhos, não, nós vamos retribuir isso aos pais, né? Meus pais foram filhos, agora são meus pais, eu já tenho meus filhos, já tenho meus netos, eles vão retribuir isso a mim dando para os filhos, dando para os próximos que vêm à frente. É Agora, assim que a Cássia, gente retribui isso. esse exemplo que você está dando, né, desse rapaz Uhum. que saiu de casa, mas que é apartamento específico, com comida e tudo, aí ele casa, né? Essa esposa, ela fica em dívida muito grande com esse sogro, com essa sogra, não é? Porque há um desequilíbrio muito grande. Então, para o relacionamento deles, provavelmente não vai ser uma coisa saudável se a gente for tentar equiparar o que está sendo feito, né? Porque ela está recebendo muito. Então, assim, ela teria que equilibrar de uma forma, né? Que é justamente o que você estava falando assim, se eu recebi demais, eu tenho que encontrar uma forma de retribuir algo, né? A hora que você falou isso, eu me lembrei de um exemplo assim que eu achei o máximo. Eu estava uma vez no Sul atendendo uma senhora, ela soube que eu estava lá e foi assim: olha, eu tô com um problemaço aqui. Meu filho casou com uma menina com uma situação financeira bem inferior a nós, ok? E eu tomei essa menina como minha filha. Então, eu peguei um apartamento, reformei todo para o meu filho e para ela, fiz a festa Uhum, de casamento deles, né? E uhum, o meu marido empregou na empresa dele, olha só. E agora eles têm 1 ano de casado, ela engravidou, né? Agora não, ela engravidou e desde a gravidez eu dei um enxoval inteiro para ela. E agora o neném nasceu e ela não quer que eu vá na casa dela ver o filho dela. Ela não quer convívio comigo. E eu, conversando com ela, falei assim: olha, eu vou ensinar uma coisa para a senhora quer ter essa nora de volta? A senhora quer participar da vida do seu neto? A senhora vai parar de levar todas as compras do supermercado? Olha o tanto que ela estava sendo arrogante. A sogra. sim, Porque a sim, menina não sentiu o direito de poder exercer a função dela de esposa. A sogra fazia tudo. Então a menina ficou o quê? Ficou extremamente devedora. E a sogra sim. ficou com o sentimento, né? Tipo, o que eu faço, né? Que culpa tenho eu se eu dou tudo para ela e ela não quer receber? Não é nem que culpa tenho eu, né? Você precisa de deixar essa menina, você é capaz de produzir a casa dela, de gerenciar a casa, o marido. Essa menina não se sentia capaz nem de ser esposa do filho, muito menos de ser nora. E recusou o emprego na empresa do pai dela. E eu falei, do pai dele, eu falei, graças a Deus que ela recusou, que se ela tivesse aceito, das duas, uma, segundo o Helen, viu? Quando Porque você dá segundo, gente, emprego para rapidinho, porque alguém, segundo essa instalação, é o Hering, tá? Não sou eu nem a Cássia que está falando isso, não. é, Vamos falar agora, então, Cássia. Helen dizia assim, quando você, né, você é um empresário, Uhum. uma empresária, seu filho casa, você dá um emprego porque ela é esposa do seu filho ou esposo da sua filha, mas não porque ela tenha competência. Tipo assim, ela não fez nada, mas eu vou dar 15 mil de salário para ela, sendo que o que ela faz, o salário seria, por exemplo, 5. Das Uhum. duas, uma, isso vocês podem ver. Ou ela vai chifrar o seu filho, se for a menina que você empregou, ou ela vai Isso roubar a segundo o Best empresa. Helling, tá, gente? Isso é uma Segundo o percepção do Best BRL. E é Helling. verdade isso. O É, a que vai gente olha muito. acontecer? É inconsciente, mas ela fala assim: o senhor me chamou de incompetente? O senhor me pagou pelo que eu não sei fazer só porque eu Uhum. sou esposa do seu filho ou esposa? Eu vou te mostrar que eu não sou boba. Vou Uhum. te mostrar que eu espero. Eu vou roubar a sua empresa ou eu vou chifrar o seu filho. Ela dá o troco. Pá, ali. A Tânia está falando aqui, ó, hoje em dia a gente dá para os nossos filhos o que não recebemos dos nossos pais. Eu não sei se ela está falando pela facilidade, né? Outro dia eu comentei isso com uma paciente no consultório, que hoje em dia as coisas têm outros valores, né, Cássia? Você não. Eu falo por mim, eu lembro quando eu era criança que eu ganhar uma Barbie, por exemplo, era assim um efeito, né? Um momento único, eu lembro que eu acho que ganhei uma. Mas hoje em dia uma barba é muito barata. Então, assim, dependendo do que você queira presentear, que aí também eu, como mãe, eu tenho. Meu marido fala assim: não, tá, olha, tá demais. Vamos segurar. Porque, assim, acaba que pela facilidade, a gente acaba realmente querendo dar coisas que a gente queria receber quando criança. E por N motivos a gente não recebeu, né? Eu não hoje em dia, aliás, eu nunca questionei isso dos meus pais,
Mas a gente, quando vira pai, a gente tem que aprender muito. E eu acho que, principalmente essa questão do equilíbrio, ela dá um freio, ela pondera muita coisa, assim, a gente como pai, né? Essa questão do dar o que eu não recebi. Que aí a gente tem que colocar um parênteses. Quando você tiver num dilema desse, né, o que, que eu dou para minha filha, porque eu não tive uma Barbie, ela pode ter 10 Barbies, 15, Uhum. para um pouquinho, sua mamãe estando viva ou morta, não precisa de ligar para ela, entre em contato com a Sim. mamãe e pergunta assim, mamãe, o que, que a senhora faria no meu lugar? A senhora daria mais uma Barbie para ela ou a senhora esperaria mais um pouco? Sim. Tá? Outro dia no Como que é consultório, isso? inclusive, eu usei isso como exemplo, porque é um caso de adoção, né? Mas é entre família, teve uma questão familiar e uma tia criou uma sobrinha. E a menina estava, assim, dando muito trabalho, estava com problemas de insônia, ela tinha questões físicas, ela foi para micro por causa disso, eu estava muito ansiosa, mas aí durante o atendimento a mãe começou a pontuar, né, a tia, que ela estava arrogante, que ela estava isso, que ela estava aquilo, não sei o quê, a menina deu tudo para essa menina, tudo que tu imaginar, o melhor celular, a melhor roupa, tudo ela tem. Aí na hora que ela falou isso, eu já, né? Aí eu disse assim, e ela é filha única? Não, ela tem um irmão. Eu digo, o irmão dela tá onde? Tá com minha mãe no interior, numa cidade aqui perto, né? Eu digo, o irmão dela tá dando trabalho, assim, também. Ela disse, não, menina, tu precisa ver que criança feliz, Eliane. Esse menino é muito feliz, ele não reclama de nada, tudo para ele tá bom, ele passou uns dias com a gente aqui. Aí eu falei assim, mas tu também ajuda ele? Olha, inclusive, ela falou assim, inclusive, Eliane, isso é uma coisa, assim, que eu tenho que trabalhar, porque eu queria muito dar o mesmo celular que eu dei para ela, de Natal para ele. Eu digo, não deu por quê? Porque a minha mãe, que é a avó do menino, né, a avó das duas crianças, falou assim, para ele ter esse celular aí, eu preciso ter um celular melhor do que esse, e eu vou dar o meu que eu uso para ele, porque ele é uma criança, ele só tem 10 anos e ele não vai ter um celular melhor do que eu. Cássia, na hora que ela falou isso, eu olhei assim para ela, e como é que a sua mãe, como é que você se sentiria? Aí eu perguntei isso, né? Se a sua mãe estivesse vendo você agora dando esse celular, e a menina deitada com a cara desse da mãe pra mim, né? Recebendo esse celular. Eu disse, meu Deus do céu, eu tô até com vergonha agora, eu vou tirar o celular dessa menina. Nossa, Cássia, essa menina virou assim na maca, né? Tipo assim, mas a mãe dela mandou mensagem pra mim uns 15 dias atrás que a menina é outra criança. A menina tá comportada, a menina tá obediente, a menina Quando você dorme. tem equilíbrio, isso que acontece. Isso que você falou, muito importante, acho que passou uma pergunta que não sei, a Tânia Não, mas eu perguntou parei e a aqui. outra falou como faz, Ela né? falou que, é o que você está falando, que ela vê essa questão de dar mais para os filhos hoje como uma coisa negativa, porque antes ela corria atrás das coisas dela e hoje não, os filhos dela não correm, ela dá as Eu coisas. gostaria de falar sobre isso. Olha só, Por os favor. filhos que vão ficando em casa e vocês não deixam que eles produzam, que eles conquistem, é você que não deixa, né? E eu vi que eu nunca olho pergunta, mas eu vi aqui uma pergunta: quando os filhos não saem de casa, pode botar ele para sair de casa? E o Hélio dizia isso: se o seu filho não sai de casa até os 23 anos, você bota ele fora de casa. Você bota para ele sair, senão ele vai virar caroço de azeitona, não dá em nada. Ele vai ficar 40, 50 anos, caroço de azeitona, que eu falo, vira caroço de azeitona, não vai dar em nada. Ok? Então, olha só, quando o filho não sai de casa, né, você não está deixando ele sair de casa, o equilíbrio está totalmente em desequilíbrio, o movimento cessa, e aí vai ficando uma situação complicada. A mãe fica com sentimento que eu sou culpada, o que, que eu fiz que esses meninos não saem. E quanto mais os pais dão, o que, que acontece com os meninos, estou falando em geral, Sim. quando eles vão tendo demais? Eles vão conquistar aquilo que o pai e a mãe não conquistou para eles, que são as coisas indevidas. O jogo, a droga, a bebida. Porque o jogo, a droga, a bebida, eles conquistaram por eles mesmos. Eles foram capazes de conquistar isso sozinhos. Sim. E todo ser humano, ele precisa de sentir que ele é capaz de conquistar algo. Mas nós pais, hoje em dia, não deixamos. Então, essa pergunta é básica. Quando seu filho, sua filha pedir, vai lá e pergunta para o seu pai, mamãe, se fosse no meu lugar, só daria isso para mim ou para o seu filho? Pergunte isso, eu daria. Né? É perguntar mesmo assim, como que isso pode ser feito? Porque todo mundo tem que sentir essa capacidade
Isso vai virando uma doença. As pessoas não aprendem a viver com elas por si. E outro, dificulta até, por exemplo, um namorado que começa a namorar com a menina que tem 30, 35 anos e está dentro da casa da mamãe. Ela não é uma mulher. Ele não é um homem. Né? E quando eu vejo que os pais ainda estão, para quem me perguntou como que eu faço, a mãe pode botar o filho ou o pai para sair de casa, o que acontece quando você não bota ele para sair de casa? Ele te bota para fora de casa. Ele bota os pais para fora de casa, porque para os pais fica insuportável. Vocês têm, o pai, a mãe que trabalhou, vocês têm que ouvir a música que vocês não querem, que não é a mesma. Se você for ouvir a sua música, eles falam, nossa, essa música? Se você quer reformar a casa, eles falam, nossa, você vai pôr esse sofá? E a mãe e o pai começam a se sentir sem lugar dentro da própria casa. Então, se você só se tornou pai e mãe, vocês dois, ou você sozinho construiu a casa, porque os seus pais botaram você para correr. Então, eu só virei gente porque os meus pais fizeram com que eu me sentisse capaz. Sim. Os meus pais fizeram com que eu sentisse capaz. Então, assim, com pai e com mãe, né, eu vou passar isso para as próximas gerações, para a geração seguinte, né? Eu recebi da anterior e vou passar para a seguinte. Se eu não passar para a seguinte, vão ficar esses filhos dentro de casa que não vão casar, não vão fazer filho, então faz filho e traz a menina ou o menino para dentro de casa. Você vai criar o seu genro, a sua nora e os netos tudo dentro de casa. Eles nunca vão tomar responsabilidade. E é assim que é. A gente vê isso acontecendo direto. E a gente não está dizendo que isso é um problema, né, gente? Cada um sabe, né? E os professores, a mesma coisa, né? Os professores também, eles vão ensinar, a gente não tem como pagar os nossos professores tudo que a gente aprende com eles. Não tem, mas nós recebemos dos nossos professores, agradeço a todos os meus professores, né, de tudo, todos os meus professores de constelação, a todos os meus professores de psicologia do primário, nós tomamos deles, como nós vamos ser gratos a eles? Passando isso em frente. Em 2000, mais ou menos, eu fiz um curso... Eu fiz um curso porque eu estava vendo muitas mulheres no consultório chorando muito e eu detectei que aquilo não era depressão, não era hormônios, era a menopausa. Então, eu quis fazer um curso só sobre hormônios, né, me especializar em hormônios para poder ajudar essas mulheres. Então, de cara, eu olhava, não. Seu problema, você vai ter que ir no endocrinologista, dizendo que seu problema é hormônio. Né? Não vai ficar aqui na sessão à toa, né? Não é isso. Só dando parênteses, muita gente acha que tem depressão e às vezes está mesmo com problema hormonal, é fisiológico, tá, gente? Hormonal. E sempre consultório, quando eu acompanho um paciente, eu sempre peço os exames, principalmente da tireoide, né? Que a gente, isso. são e atualmente é profissional na área de saúde. Se você não entende pelo menos o mínimo necessário de hormônio, você está lascado. Porque você vai ficar tratando da pessoa por uma coisa que não é depressão, tanto de homem quanto de mulher, pode ser hormônio. Sim. Né? Pode ser fisiológico. Então, eu conheço professor que foi um endocrinologista, ele é um ginecologista, ele falou, ele tinha 55 anos na época, tinha uns 34, 38, não sei, e ele falou assim, quando nós chegamos a uma idade, a idade do triênio, está na hora da gente dar, que é o que eu estou fazendo aqui agora, está na hora de você compartilhar o que você contribuir com o que você adquiriu durante esses anos todos, toda a minha experiência, porque tem toda a teoria. Eu costumo dizer que teoria se aplica em máquina, ser humano não é máquina. Então, teoria para o ser humano, só teoria não vai dar resultado. É preciso que você tenha cuidado, é preciso que você tenha discernimento, é preciso que você tenha respeito, né? É preciso que você olhe o ser humano, cada ser humano ele tem um sistema, ele tem uma dinâmica do sistema dele. Então, com os professores é da mesma forma, né? A geração seguinte, eu vou agradecer meus professores, passando como eu estou passando agora, todos os ensinamentos, e gratidão a todos eles de coração. A todos, o que eu fiquei uma hora, o que eu fiquei não sei quantos meses, gratidão por eles, quantos ensinamentos, e gratidão pela minha prática, por tudo que eu fiz. Então, com pais e professores, é um desequilíbrio total, né?
E não tem como a Nunca vai gente ter como anular. Mas o que retribuir. anula é quando o pai respeita os filhos. E principalmente é o pai se respeitar. Então, na ordem do equilíbrio, os pais hoje em dia, eles não respeitam. Então, a maneira que a gente tem que fazer isso é tendo uma gratidão. É um agradecimento, é uma possibilidade. A gratidão é uma possibilidade de compensação entre o dar e o tomar. Então, o dar e o tomar é uma lei do Hering que eu acho assim, é fenomenal, como ele fala, porque todas as ações, todas que causam ou produzem efeitos sobre os outros, são acompanhadas por um sentimento, né, de culpa ou de inocência. E isso vem, essa culpa e inocência vem do dar e do tomar. Essa culpa e inocência é igual como os olhos enxergam o claro e o escuro, né? Esse sentimento, ele discerne a cada movimento de nossa ação, ou ele prejudica ou favorece o relacionamento. Então, o dar em excesso e aquele que só toma e não retribui, né? Sim. Ele mexe, ele prejudica o relacionamento, ou ele favorece o relacionamento. Aí eu volto lá para o início. Isso. Se é um dar e tomar, eu dou mais um pouquinho, ele favorece porque é um relacionamento enriquecedor. Fortalece. O que você não fez isso para mim, eu também não faço. Você não fez, eu também não faço, ele diminuía. Né? Então, assim, o que causa dano no outro, ele é experimentado como culpa. Se eu causar dano no outro, eu vou ficar com culpa. O que favorece demais fica na inocência. Entendeu? E aí, essa consciência, ela puxa as rédeas, né? E puxa a rédea e impede a gente de mudar a direção à inocência. Eu faço de conta que eu não recebi nada, eu fico inocente. Fico só recebendo, e essa inocência é tão interessante. Essa inocência muda, né? Sim. Muda as rédeas, né? É tipo assim, um vento inflama as velas do nosso barco. Inocência, eu vou embora, né? E aí você pode medir isso pelo conforto e desconforto. Você sabe quando você está culpado com inocência, porque perante aquela pessoa você vai sentir conforto e desconforto. Então, é basicamente, né? Agora, o dar e o receber, o tomar, né, que é o receber, ele é muito profundo. E cada dia que a gente trabalha isso, cada dia que você vai se pegando, é um exercício comigo mesmo. Eu estou dando, eu estou recebendo demais. Não é fácil praticar. Nenhuma das, simples. Nenhuma das leis do Hegel é fácil. Elas são simples. É a vida como ela é. Mas elas não são fáceis. Porque exige de você autorresponsabilidade. É isso que eu ia falar. Eu acho que pode ficar... Suportar o real que eu estou enxergando e arcar com as consequências da minha culpa ou da minha inocência. Inocência, é isso que eu ia falar. A gente tem que aprender muito com essa questão do respeito. Eu acho que é uma coisa que vai ajudar muito. Você olhar com respeito para a situação, né? Ver o outro como digno de suportar. Quem conhece a Cássia aqui em atendimento, né? Ela não deixa as pessoas, entre aspas, serem consoladas, né? E ela fala muito assim, deixa ele dar conta do choro dele. Realmente, não existe nada pior do que... na força dele. Ele tem força, tem pai e mãe, ele tem raiz, então ele tem força. Ele tem força, então assim... a força dele. Quando você tiver com muita vontade de ajudar alguém, e você pergunta, a pessoa fala assim, não, agora eu não quero ajuda, é saber respeitar o não que a pessoa tá lhe dando. Porque isso vai dar força para a pessoa, né? Ela vai... Eu sempre falo isso assim, eu digo, olha, gente, dar demais, você acaba tirando a força do outro. Aí a pessoa, nossa, Eliane, eu não vejo assim. Eu digo, imagina você chegar aqui no meu consultório, você dar a sua queixa e eu me abraçar com você e começar a chorar junto com você. Aí a pessoa, não, ai, que sensação ruim, parece. Perde força. Eu me senti até coisa quando alguém acha que a pessoa precisa da sua microfisioterapia, da minha consulta, eu estou pagando para o meu marido. Ele não quer. Eu pergunto assim, ele quer vir? Ele sabe para que ele está vindo? Ele não quer vir. Então, vai ter a hora dele. Respeita isso. Respeita isso. Eu acho que é muito essa questão do respeito e da postura. A Rosângela está fazendo um exercício mesmo, nada fácil, autoconhecimento e autorresponsabilidade. Não é fácil.
o resultado é muito bom, né? Mas o caminhar nem sempre é tão fácil, assim. Então, eu acho E que a gente olha tem que trabalhar só, muito com respeito. não é fácil vocês virem os filhos de vocês tendo a condição de dar e você falar, não vou dar, eu vou deixar. Isso não é fácil, porque mas quanto mais você der, eu falo, você quer que eu conserte seu filho, sua filha? Na hora, tira o carro dele, tira a mesada dele, olha, a partir de hoje, começa a tirar, tira 200, começa a diminuir. Aqui em casa, agora para morar, aqui em casa você vai ter que pagar a luz e o condomínio. Vocês três dividem a luz e o condomínio. Depois você bota para dividir a luz, o condomínio, mais alguma coisa, despesa de supermercado. Isso quando eles são adultos, né? E já Sim. trabalham. É simples assim. Aí volta o equilíbrio. Eles vão te olhar, as suas filhas, seus filhos vão te olhar com outros olhos. E eles vão se sentir dignos. Você não tira a dignidade deles quando você dá tudo. Mas é verdade mesmo. Mais alguma pergunta sobre o equilíbrio? Eu acho que a gente respondeu todas e comentou algumas que a gente tinha recebido antes nas nossas explicações. Então, a gente vai agora para o presente, né? Gente, vai ser o seguinte, vai ser que nem na semana passada. A Cássia vai postar agora, né, no feed dela, vai ser uma postagem, né, com uma frase que ela até comentou aqui, né, é dando que se recebe, que é da oração de São Francisco. E aí você vai comentar em uma palavra só, você pode postar quantas vezes quiser. Em uma palavra, o que essa live significou para você, tá bom? E aí, a gente vai voltar daqui a 5 minutos. Então, quando for 9 horas, a live vai fechar. Aí a gente volta 9 e 5 para fazer o sorteio. Mas só vai ganhar, tá? Que quando a gente fizer o sorteio, porque vai ser ao vivo, quem tiver aqui ao vivo na live também, tá bom? Porque aí, para a gente entrar em contato com a pessoa que ganhou. Pode falar. E ele, lembrando que na próxima quinta-feira, às 20 horas, nós vamos ter a terceira live e a última dessa série, que será sobre a ordem, a hierarquia, a terceira lei natural do Bert Hellinger. Que é muito... Gente, todas as leis, elas são muito importantes, assim, cada uma você toma de aprendizado e eu acho que, eu falo muito que a constelação é um crescimento, né? Nada mais é do que o amor em prática, eu sempre falo isso. Então, Cássia, obrigada. São 8h59. Daqui a 5 minutinhos a gente volta para fazer o sorteio. Vai postar agora aí no Obrigada por vocês e que todos possam começar a treinar o equilíbrio. Verdade. E se alguém tiver alguma pergunta, quiser fazer depois que a gente voltar rapidinho, a gente pode responder alguma, tá bom? Obrigada, gente. Até já. Daqui a 5 minutinhos. Até daqui a pouco. Até.